Olá a todos, muito bom dia aqui em Coimbra. Começo por agradecer aos organizadores desta iniciativa a oportunidade para estarmos aqui hoje a comemorar os Lusíadas. Cumprimento também os colegas de painel e as pessoas que nos acompanham. E passo de imediato então a compartilhar a minha apresentação. O tema que eu escolhi tem como inspiração um verso de Camões, da conhecida canção Já a Roxa Manhã Clara, para procurar estabelecer uma comparação entre a metáfora da aurora e o papel de Camões como difusor da cultura oriental entre nós. Não podemos esquecer que é também Camões o primeiro a cantar a mulher indiana nestas famosas Endechas a Bárbara Escrava, onde acaba por concluir que aquela que lhe parece estranha não pode ser considerada bárbara. Independentemente de ter ou não um fundamento biográfico, esta composição tem uma mensagem que me parece extremamente pungente para mostrar a sua atitude, nem sempre linear, em relação à cultura asiática que conheceu em loco. E trago também a interpretação visual de André Carrilho, porque me parece que sintetiza bem esta mensagem de Camões. Procurarei então, na minha comunicação, focar-me nas edições ilustradas dos Lusíadas, para mostrar como colocam em relevo o papel de Camões enquanto poeta que abriu as portas do Oriente. E isto porque as edições ilustradas têm a grande capacidade de trazer para a ribalta as relações entre texto e imagem, não é? Com base no conceito muda poesia, de pintura que fala, que muitas vezes têm sido destacados pelos camonistas, de que dou aqui apenas alguns exemplos mais significativos, a começar com os estudos de Paul Tissier, Carlos Ascencio André sobre a dimensão visual da muda poesia e mais recentemente Rita Marnoto que enfatiza o poder de pensar e de fazer pensar por imagens que perpassa da obra camoniana. Não podemos efetivamente deixar de lembrar que Camões publica e escreve no século XVI, que é um século em que as relações entre pintura e poesia estavam particularmente animadas. Não esqueçamos que é o século em que nasce a emblemática. E por isso temos desenvolvido aqui no Centro Camoniano esta linha de investigação que procura precisamente explorar as relações entre Camões, o seu conceito da poesia e a emblemática, dando seguimento de resto a algumas pistas de trabalho que já tinham sido sugeridas por outros camonistas nas últimas décadas, salientando a importância de estudar o diálogo entre Camões e a emblemática. E isto não só por causa do conceito de muda poesia, que vai corresponder em grande medida àquela ideia de signos mudos que Alciato usa para definir os seus emblemas, que são formas de comunicar através de palavras e através de imagens, mas também porque Camões faz uso da terminologia geralmente associada aos livros de emblemas e empresas, fala-nos em divisas, fala-nos também em letras e modos, em vários momentos da sua obra, mas particularmente na célebre zombaria que fez sobre alguns homens a que não sabia mal o vinho, fingindo que em Goa, nas festas que se fizeram ao governador Francisco de Barreto, saíram a jogar as canas. Portanto, há aqui quase uma
paródia ao uso de empresas, o que mostra que Camões sabia muito bem dominar todos estes códigos, estava plenamente familiarizado com a linguagem logoicónica. Não surpreende, portanto, que haja uma forte componente pictórica na poesia de Camões, importa é também ver até que ponto a poesia de Camões está fortemente representada nas pinturas que foram depois usadas nas edições ilustradas. E para isso temos que fazer uma seleção de algumas mais significativas, tendo como base estas perguntas: quando, onde, por quem foram publicadas as edições ilustradas, por que é que surgem e qual é a relação das imagens com o texto de Camões. Importa dizer que o universo das edições ilustradas dos Lusíadas acaba por ser ainda todo um campo por explorar, pelo menos não conheço estudos sistemáticos sobre esta vertente, que me parece particularmente interessante. E começaria por então, em cada século, dar o exemplo de uma edição ilustrada, a começar por esta, muito significativa. Em 1639, Faria e Sousa publica em Madrid a sua edição comentada e fez questão de inserir um conjunto de estampas, cuja autoria desconhecemos. É uma edição, diríamos, de exaltação, propositadamente pensada para dignificar, para construir um verdadeiro monumento à obra camoniana, que saiu num formato muito modesto, mas aqui tem um tamanho 31 centímetros, e também isso é significativo, essas características físicas destas edições ilustradas, que muitas vezes são publicadas para serem notadas, que são verdadeiras obras de luxo. Aqui as estampas surgem como um adorno. Aliás, nas advertências, o próprio editor sublinha que as estampas que vão aqui servem para deleite dos leitores, que lhes irão certamente trazer algum prazer. E não deixa de comentar que nos 25 anos que investiu a preparar esta edição, não deixou de procurar incluir as estampas, estes adornos que levam, porque isso era também um contributo para que a edição se tornasse mais digna de Camões. Temos nesta edição dois cantos em que aparecem representações do Oriente, naturalmente o canto sétimo, com a chegada a Calcute. É muito notória a ligação desta gravura ao texto. Aliás, Faria e Sousa explica que no canto 7 temos o Gama posto em terra em Calcute, de acordo com a estrofe 43, e depois há uma junta de pessoas atrás de si, os famosos 12 portugueses que o acompanhariam, que estão referidos na estrofe 45, e depois o governador de Calcute dando os braços ao Gama, com base nesta estrofe 44. É uma interpretação que nos deixa algumas dúvidas, porque há aqui quase não, há a mesma representação de um abraço, não deixa de ser muito significativo, mas também a identificação de outros elementos, como as liteiras em que seriam transportados. Vemos também já ao fundo desta gravura o templo e ao lado, num plano mais afastado, o palácio do governador, onde depois o Gama viria a ser recebido. No canto oitavo, mais uma vez, temos a indicação de que se toma como base
aquilo que se diz na estrofe 57 do canto anterior, quando Gama é recebido pela autoridade e lhe fala. Aqui há outra imagem muito significativa que tem a ver com a cena de adivinhação, quando os sacerdotes, os adivinhos, são convocados a pronunciar-se sobre a chegada dos portugueses e essa intervenção é decisiva para a postura tomada pelas autoridades. E aqui a proximidade é evidente com a estrofe 45. Já no século XVIII, vamos ter a presença de uma edição ilustrada inserida na publicação das obras completas em 5 volumes. Aqui voltamos a uma dimensão reduzida, não deixa de ser significativa a inclusão das 13 estampas no tomo dedicado aos Lusíadas. A impressão é feita em Paris, à custa de Pedro Gendron, e percebe-se que nestas estampas há alguma dificuldade em localizar as vestes no período certo, não é? Porque temos aqui a grande influência de vestes do século XVIII e também a forma como a população local é representada, quase a lembrar os cocares usados pelos índios no Brasil. De qualquer modo, também no canto oitavo há uma ligação próxima ao texto, representa-se aqui mais uma vez a cena dos arúspices que são consultados e não deixa de ser curioso notar como aqui é mesmo representado o demónio verdadeiro que aqui surge envolvido nesta cena e que influenciou tão negativamente a evolução dos acontecimentos. Chegamos ao século XIX com a edição monumental dos Lusíadas, promovida pelo Morgado Mateus, é incontornável, em 1817, em Paris, mais uma vez, pela oficina de Firmin Didot, com desenhos encomendados especificamente para adornar esta fabulosa e monumental edição, que tem também alguma preocupação na crítica textual. É uma edição de 35 centímetros, grandiosa em todos os aspectos, com 13 gravuras, e o editor não deixa de focar a presença das imagens, das estampas que ele encomendou a um famoso pintor francês já conhecido na Europa, portanto procurou o melhor dos melhores para conseguir um resultado impressionante, como efetivamente conseguiu. Esta é a imagem do canto 17, o desembarque do Gama em Calicut, com a identificação da estrofe que lhe teria servido de exemplo. Aqui não temos propriamente um abraço, e a cena representada no canto oitavo, a recepção do Samorim a Gama, que também não é propriamente fiel ao texto camoniano, uma vez que não vemos aqui o velho reverendo com os olhos no chão, que lhe dava a verde folha da erva ardente, nem as gemas no pano que cinge a cabeça. Voltamos então o olhar para edições ilustradas impressas em Portugal. Primeiro exemplo, 1878, em Lisboa, uma edição organizada por Pinheiro Chagas, com desenhos de Soares dos Reis. Mais uma vez, os melhores artistas são convocados a participar. E temos aqui a preocupação então de ser ainda mais fiel ao texto camoniano, com a representação do velho reverendo com os olhos no chão, que dava a verde folha da erva ardente, o venerando e próspero senhor com um pano de ouro
cingido e na cabeça preciosas gemas a decorar o adereço. Voltando então à página, passamos para esta edição, publicada no Porto, mas efetivamente feita nas tipografias de Leipzig. Uma edição monumental, luxuosa, com variedíssimas estampas e desenhos, uma edição de 42 centímetros, absolutamente impressionante, uma verdadeira obra de luxo, com introdução de várias figuras e intervenção de várias figuras notáveis e desenhos feitos especificamente para ilustrar determinadas passagens. No canto sétimo, mais uma vez, as liteiras em que eram transportados na recepção de Calcute, reproduz-se as ilustrações da edição de Morgado de Mateus e outras que são feitas propositadamente para ilustrar outras passagens, nomeadamente aqui a recepção do Catual no navio. Uma breve referência a esta edição comemorativa do 4º centenário do descobrimento da Índia, que sai em 1898, com belíssimas aguarelas. Já na passagem do século, a grande edição ilustrada de Sousa Viterbo, com ilustrações de Roca Ameiro e Manuel Macedo, que é quase uma edição em banda desenhada, porque vamos ver gravuras dos principais momentos de cada episódio. Aqui o canto sétimo, tomando um verso como inspiração, e depois também o mesmo se repete no canto oitavo. Vamos acompanhando só pelas imagens e já conseguimos ter um resumo do canto. Passando para o século XX, variedíssimos exemplos poderíamos aqui enunciar. Escolhi este de comemorativo do 4º centenário da publicação dos Lusíadas, com a intervenção de grandes artistas, Níquia Chapinac e Paulo Rego. O canto sétimo foi decorado por Luís Noronha da Costa. Os próprios editores falam desta edição como uma visão atualizada da epopeia de Camões através de uma perspectiva plástica. Efetivamente não temos aqui já uma proximidade a um verso ou uma estrofe, mas antes uma interpretação mais livre do conteúdo dos cantos, nomeadamente os cantos dedicados ao Oriente. E passo para esta edição de 2013, comemorativa não de uma efeméride camoniana, mas dos 20 anos da revista Visão, com a intervenção de ARM Collective. Foram eles os autores dos desenhos que depois efetivamente pintaram a grafite num mural na Avenida da Índia, em Lisboa. Retomando de resto uma prática que já tinha sido levada a cabo pelo Expresso em 2003, temos aqui uma edição de divulgação dos Lusíadas que pretendem assim chegar a outros públicos através das imagens, e reparem como é toda uma outra proposta muito mais livre de interpretação, numa linguagem plástica que se adapta perfeitamente ao século XXI. Aqui a representação do canto sétimo representa Vasco da Gama e o contacto com a cultura e a religião oriental, um elefante com 4 mãos e uma chamuça na mão. Por fim, a edição ilustrada mais recente considerei 2021, a comemorar já os 450 anos dos Lusíadas, publicada em Guimarães, que tem a particularidade de ser ilustrada apenas por mulheres. O canto sétimo aqui está representado, uma vista quase panorâmica sobre Calcute, e depois no canto oitavo uma recriação do Samorim, que tem nas suas mãos o destino dos portugueses. Há aqui, claro, uma liberdade interpretativa, mas não deixa de haver um diálogo claro com o texto camoniano. Concluindo,
volto à questão inicial, como é que as edições ilustradas dos Lusíadas contribuem então para mostrar o seu papel como poeta que abriu as portas do Oriente? Este périplo pelas edições ilustradas mostrou-nos que há uma grande variedade, desde 1639 a 2021. Também os locais de edição vão incluir Paris, Madrid, Lisboa, Porto, Guimarães, mostrando efetivamente uma grande disseminação. Nos intervenientes temos artistas anónimos e nomes conceituados, quer da literatura, grandes camonistas e grandes artistas, e quando olhamos para o porquê destas edições, encontramos algumas de verdadeira dimensão monumental, outras que são edições de divulgação, edições comemorativas, outras quase com um propósito histórico, ideológico, políticos, que não deixa de ser significativo. E assim, ao olharmos para a relação das imagens com o texto de Camões, não podemos deixar de notar que algumas circunstâncias são adorno, muito fiéis ao texto, quase como usadas como banda desenhada, mas a partir do século XX há uma interpretação muito mais livre, muito mais criativa. As imagens do Oriente, importa dizer, que estão presentes em todas as edições ilustradas com mais ou menos protagonismo. Por exemplo, no canto sétimo, no canto oitavo, nem sempre se representa os episódios de Calcuta, às vezes dá-se primazia à gesta portuguesa. De qualquer forma, os Lusíadas convocam os leitores a olhar para o Oriente, desde o século XVI. Um texto é um acontecimento do passado, mas lido no presente, e os artistas plásticos mostram a sua leitura na sua própria época. A muda poesia de Camões comunica, deleita, inspira as artes visuais num diálogo que não se esgota, e percebemos que há por isso uma linha de investigação em aberto nesta relação entre literatura e artes visuais. Aprendemos com Camões que é importante ter esta abertura cultural, mesmo quando um povo nos parece estranho, não significa que seja bárbaro, e este é um diálogo que cumpre alimentar hoje mais do que nunca. É, felizmente, um diálogo que continua bem vivo, como comprovam as traduções e os trabalhos que hoje aqui assistimos e que continuam a mostrar como Camões abriu as portas do Oriente numa escala global. Muito obrigada.